Oi, gente, boa noite, minhas amigas, meus amigos, todo mundo que está aí nos assistindo. Eu queria apresentar a vocês o nosso advogado que entrou com a ação de impeachment do general Heleno, o doutor Jonatas Moretti, lá de Brasília. Ele atendeu a essa necessidade, eu, o Rogério Correia e o Célio Moura, achamos, de fato, um despropósito que aconteceu na sexta-feira passada, tem uma semana, né, que nós tivemos esse choque, de repente, de sermos saudados, uma nota ao povo brasileiro em que o general Heleno manifestava sua indignação pelo fato de ter sido solicitada a entrega do celular do presidente da República no processo do qual ele é alvo, e, ao final, ele dizia que consequências imprevisíveis poderiam resultar dessa afronta aos limites entre os poderes. O general Heleno é um general de 4 estrelas, liderou aquela missão brasileira no Haiti, saiu de lá de uma forma meio complicada, porque parece que ele cometeu excessos. Então, a ONU mesmo pediu ao governo brasileiro, então, que o afastasse. Então, vocês vejam que é uma pessoa complicada. No seu passado, bem mais jovem, ele foi ajudante de ordens, que é mais ou menos chefia de gabinete, do então ministro Silvio Frota, uma das pessoas mais duras dentro da ditadura militar. Então, ele carrega consigo esse passado e, de alguma forma, parece que a situação de tensão em que se encontra a presidência da República acordou nele os piores fantasmas. E ele veio com essa loucura para cima de nós. Então, nós, deputados federais do PT, o deputado Rogério Correia, aqui de Minas, o deputado Célio Moura, do estado de Tocantins, decidimos que não podia ficar desse jeito, é preciso ter reação, e eu vou pedir, então, ao doutor Jonatas Moretti que explique para nós o que é essa ação, como é que ela está tramitando, quais são as outras ações que estão tramitando também, e como é que elas se diferenciam dessa que a gente entrou de impeachment do general Heleno. Obrigado pelo convite, Margarida. É sempre um prazer participar da sua live, que eu acompanho as outras também. E essa situação é muito, muito grave. Até acrescentaria um ponto, que além do Twitter do general Heleno, no outro dia, um grupo de militares reformados da Academia das Agulhas Negras 71, que inclusive nomeia a turma de Marechal Costa e Silva, fez uma manifestação dizendo que, inclusive, esse atrito entre os poderes poderia ocasionar, quiçá, uma guerra civil. É isso. Para a gente analisar o tamanho da gravidade da afronta que parte do governo e parte dos militares tem causado ao nosso sistema democrático. Então, o que nós fizemos foi uma denúncia de crime de responsabilidade, que hoje em dia está muito conhecida como impeachment. Diferente de outros parlamentares e partidos que fizeram uma queixa-crime por crime comum. Então, é tanto absurdo que tem crime para todo lado. Tem crime de responsabilidade, tem crime comum, então tem flecha para jogar de todos os campos. Nós entendemos que houve crime de responsabilidade porque o ministro Heleno atentou ao livre exercício dos poderes constitucionais, no caso, o judiciário. Porque a nota dele é uma ameaça aos magistrados, no caso, o ministro do STF, de que, caso não decida conforme os interesses dele, que é também os interesses do governo federal, poderá ter consequências drásticas, não calculadas, imprevisíveis. Então, isso configura um crime de responsabilidade que tem como consequência a perda do cargo público e também a proibição de exercer outra função pelo prazo de 8 anos. O problema é que tem
como tem alguma complexidade, como quase tudo no judiciário, que é um probleminha processual, que é um entendimento do Supremo de 2003. Não sei se a senhora vai lembrar, mas no final da década de 90, teve algumas decisões da Justiça concedendo alguns benefícios aos servidores da carreira das instituições federais de ensino. E aí, o governo federal, por mais que já tinha decisão, tinha determinação para pagar precatório, o ministro da Educação e o ministro da Fazenda não repassavam esses dinheiros para as universidades para pagar os servidores, tanto professores como técnicos administrativos. E aí, em 2000, o então deputado Aloysio Mercadante e outros parlamentares da oposição fizeram uma denúncia de impeachment contra o ministro da Fazenda, o ministro da Educação e o ministro do Planejamento. Só que a senhora vai lembrar, e os demais colegas que estão ouvindo a live, que quem era o Procurador-Geral da República no ano de 2000 e nos 8 anos do FHC era o Geraldo Brindeiro, que tinha a alcunha de engavetador-geral da República. E, então, ele segurou essa denúncia do Aloysio Mercadante e outros parlamentares por um ano e pouco, e quando ele faz um parecer, ele diz que, no caso de impeachment contra ministro de Estado, é diferente de presidente da República, só o Procurador-Geral da República pode fazer. Sim. Então, ou seja, ele teria uma forma como proteger os ministros e o próprio, né, os ministros do governo a qual ele recebeu. No caso, o Procurador-Geral da República pode dizer: só eu é que posso fazer o impeachment do Heleno. Exatamente. Qual que foi a argumentação? Qual que foi a argumentação dele? A lei do impeachment é uma lei de 1950. Isso. E ela diz que a denúncia contra o presidente, contra o ministro de Estado, pode ser feita por qualquer pessoa, como aconteceu com o Collor, até mesmo com a companheira Dilma. Só que aí depois, em 88, veio a Constituição e ela fez uma separação do impeachment de ministro com o impeachment de presidente da República. O impeachment contra o presidente da República, ele é julgado pelo Senado Federal, precedido de uma autorização da Câmara dos Deputados, que todo mundo acompanhou em 2016. Já o impeachment contra ministro de Estado, se não tiver nenhuma conexão com algum ato do presidente da República, ele é julgado só pelo Supremo. Aí, o que o Geraldo Brindeiro, muito inteligentemente, fez? Ele falou, olha, como vai ser julgado pelo Supremo e não pelo Congresso Nacional, ele deixa de ser um crime de natureza político-jurídica ou jurídico-político-administrativo e vira um processo apenas judicial. Se é um processo apenas judicial e é um crime, ainda que é comum, então ele tem que ser prioridade não, exclusividade do Ministério Público. Então ele jogou esse parecer, essa posição, e na época, em 2003, que foi julgado, né, demorou 3 anos para ser julgado, em 2003, esse entendimento de Geraldo Brindeiro prevaleceu no STF. Então, recentemente, teve um pedido de impeachment contra o Weintraub, que a senhora foi uma das denunciantes também, e teve um outro contra o ministro do Meio Ambiente no ano passado, feito pelo Randolph e um outro companheiro senador. Sim. Esses 2 pedidos foram arquivados. Um foi com o Lewandowski e o outro com o Fachin. Qual que é a vantagem do nosso pedido? É que ele caiu com o Celso de Mello. Sim. O ministro Celso de Mello, ele já era ministro do Supremo em 2003, quando esse entendimento virou majoritário no Supremo. E naquela decisão foi 8 votos favoráveis, 2 contrários e 1 ausente, que era do Gilmar Mendes. Os 2 votos contrários a esse entendimento é justamente do Celso de Mello e do Marco Aurélio, que coincidentemente são os 2 que ainda estão na casa. Então nós já temos 2 votos a favor da nossa tese. O Fachin, quando foi decidir o voto do impeachment contra o Weintraub, ele
ele concordou com a tese majoritária do Supremo, mas ele falou, ó, fez uma ressalva pessoal que eu penso diferente. Aquela lógica da colegialidade, que a gente viu muito. Aquela coisa maluca. Eu penso diferente, mas todos pensam de outra forma, então eu vou ceder, eu abro mão do meu modo de pensar. Né? Exatamente. Então tem esse voto também do Fachin. Então já tem, pelo menos, públicos, já tem 3 posições contrárias a esse entendimento anterior do Supremo. Sim. Então, e o próprio Celso de Mello, na nossa denúncia, ele já fala isso. Ó, existe esse entendimento, eu penso diferente. Então, quando voltar do PGR, o nosso esforço vai ser que o Celso de Mello encaminhe para o plenário para rever o posicionamento. O Aras, que foi hoje condecorado, né? Uma coisa inacreditável. Mas, enfim, o Procurador-Geral da República é tratado pelo presidente da República como se fosse o seu advogado, o advogado dele. Eu pergunto a você, né? De uma forma assim, assintosa, inclusive prometendo, quem sabe ele pode ir para o Supremo, agora na vaga do Celso de Mello, que é uma vergonheira completa, né? Eu te pergunto, o Marcelo Aras, ele poderia arquivar o nosso pedido? Ou sentar em cima dele? O nosso pedido ele poderia sentar em cima dele, de não dar o parecer. Mas veja, mas nesse caso nosso, a decisão é do Supremo. Porque essa é a diferença dos outros pedidos. No nosso pedido, o que o Celso de Mello pediu para o Procurador-Geral da República fazer é o seguinte: Augusto Aras, qual que é a sua opinião sobre a legitimidade ativa? Quer dizer o seguinte: qual a sua opinião sobre quem pode fazer denúncia contra o ministro de Estado por crime de responsabilidade? É só o PGR ou todo cidadão? Então, ele vai se manifestar sobre isso. No caso da denúncia, da queixa-crime, da notícia-crime, da companheira Natália Bonavides e outros, por ser uma ação penal pura, puro sangue, digamos assim, o que o PGR vai fazer é dizer se ele acha que aquilo foi crime ou não. Como o titular da ação penal é o Ministério Público, se ele arquiva, o Supremo não pode fazer nada, né? Porque nós estamos num sistema acusatório, o Supremo só... Na ação da Natália, não na nossa. Não na nossa. Na nossa, porque nós já, a senhora, o Rogério e o Célio já são os denunciantes. Sim. Então ele vai fazer só um parecer. Agora, quando voltar o parecer dele, se esse entendimento continuar, aí volta para ele decidir se tem denúncia crime ou não. Sim, mas quem julga é o Supremo. Quem julga é o Supremo sobre esse debate sobre a legitimidade para poder oferecer a denúncia. Pois é, eu estava conversando com o Jonatas, gente, antes de começar essa live, que nós íamos conversar aqui um pouco em grego, né? Porque o fato é que a grande maioria das pessoas, como eu mesmo, não conhecemos essas tecnicalidades. Essas coisas são o advogado que sabe como é que o processo, né, tramita, como é que ele transcorre, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, quem é a autoridade. Aliás, é preciso que seja assim. Né? Essas definições é que fazem da nossa democracia um Estado de direito. Né? Quer dizer, as regras existem para serem cumpridas. E, no nosso entendimento, o general Heleno, ele desacata regras graves. Ele, sendo uma autoridade de nível ministerial, ele não pode ele não pode se dar a esse luxo. Se ele fosse um simples cidadão, tivesse no botequim, ele falasse o que ele quisesse, mas no exercício da função que ele tem, da Secretaria-Geral de... Como é que é aquilo que chama? Geral de... Chefe da Segurança Institucional da Presidência da República. Isso, chefe da Segurança Institucional do Presidente da República, ele não tem o direito, absolutamente, de dizer que se o Bolsonaro for obrigado a entregar o seu celular, que, de fato, a República vai desabar. Ora, pelo amor de Deus, isso é que nós não podemos concordar. Agora, o que o Jonas está nos dizendo é que, então, essa
esse encaminhamento de ontem, que é desdobramento de ontem, que ontem à noite aconteceu isso, né? Que o Celso de Mello, na mão de quem caiu a nossa ação, ele despachou para o Aras, que nós vamos lutar para que ele não haja como um engavetador mor em favor dos interesses da família Bolsonaro. Ô, Jonathan, já que você está aí, vamos conversar um pouco sobre outras coisas também aí do Estado de Direito. Me conte, você acha que é razoável? Primeiro, o presidente da República, lá no Palácio do Planalto, segundo andar, ele abriu uma sala para o Carlos Bolsonaro, vereador do Estado do Rio de Janeiro, vereador da cidade do Rio de Janeiro. O que ele tem? Por que ele tem que ter você imagina agora se Imagina se o Lula pusesse uma sala no Palácio do Planalto para o Lulinha, ou se a Dilma pusesse para a filha dela, a Paula. Que isso? E de lá, essas pessoas praticam toda sorte de crimes. Crimes caluniando, crimes divulgando mentiras. Que fake news, gente, é uma palavra chique em inglês para mentira deslavada. Mentiras deslavadas que, às vezes, têm graves consequências políticas. Agora, por exemplo, está ficando claro que na campanha de 2018 nós já sabíamos, mas é importante que o Brasil inteiro fique sabendo, que a campanha de 2018 foi disputada com uma fraude em andamento. Uma vergonha, né, gente? Uma vergonha. Ô, Jonas, me fala o que você acha aí dessa confusão da família Bolsonaro com a presidência da República, com o governo do Brasil. O que você acha disso? Você como advogado. É um festival de abusos, de ilegalidades, né? O que começa a dar muita clareza na fraude que foi a eleição. Uma dupla fraude que a gente nunca pode esquecer, né? Primeira fraude porque o juiz que tira o principal concorrente das eleições vira seu ministro da Justiça num processo viciado, e fraude também porque é um festival de fake news. E é um verdadeiro aparelhamento do Estado, né? O que eles acusavam muito o PT e a esquerda de fazer é o que eles têm feito. E o Carlos Bolsonaro participar disso em Brasília é uma dupla ilegalidade, porque ele não tem competência, atribuição, legitimidade, mandato para estar exercendo as funções que ele exerce aqui, e segundo, que ele abandona um mandato que, por mais que a gente discorda, o povo da cidade do Rio de Janeiro concedeu a ele. Então, ele não trabalha lá, trabalha aqui sem ter legitimidade. Então, sem contar, assim, acho que a gente tem que ter muita assim, paciência em dizer, mas tem muito de quem está pagando, quem está financiando essa quantidade de fake news, que ela não é barata, né? Ela tem um custo. Será que tem dinheiro público sendo utilizado para isso? Como que está a transparência da SECOM, né? O próprio secretário da SECOM tinha contrato com a sua própria empresa, né? E achava que isso é normal porque ele deixou de ser sócio. Você imagina, você vem a ser ministro da Justiça, aí você faz um contrato de assessoria com o seu escritório. Só porque eu deixei de ser administrador do meu escritório, eu posso fazer isso, né? É um completo absurdo. Eu não acho improvável, não podemos sair acusando ao Léo, mas eu não acho improvável ter recursos públicos. E no caso da campanha, ainda que tenha recursos privados, ou ele é fluxo de caixa 2, ele é ilegal, porque não pode mais ter recurso privado de empresa, né? Então, o que o inquérito da fake news começa a apurar com mais clareza, em especial pela Avan e pela Smart Fit, é que possivelmente isso foi financiado com doação privada, que também é ilegal. Então, acho que a gente não pode descartar do nosso cenário o processo que vai ser julgado no TSE da cassação da chapa também, né? Que é, na verdade, uma coisa muito importante, porque além das improbidades cometidas pelo Bolsonaro, mas esse processo de fraude na eleição
alcança a chapa toda. Quer dizer, é o Bolsonaro e o Mourão. Então, embora o Mourão fique com aquele risinho, né, cínico que ele mostrou durante aquela reunião, aquele pandemônio que foi a semana passada, né? Tem uma semana que o país estarrecido assistiu àquela verdadeira tempestade de palavrões, de insensatez, de desrespeito, de falta de escrúpulo, tudo que você pode pensar, e o Mourão não abriu a boca. Ele só ficou com aquela carinha dele de riso, pensando assim, eles cada vez se encalacram mais, e pensando, quem sabe que a presidência cairia no colo dele, né? É um direito que ele tem, até um sonho que ele pode ter. Mas como ele foi eleito nessa falcatrua, né, que hoje a gente está tendo desvelada, e aí é preciso, Jonatas, que a CPI da fake news, que o presidente do Senado implemente a sua prorrogação, para que nós possamos ter provas robustas e um relatório que está sendo elaborado pela deputada Lídice da Mata, que é uma deputada de muita qualidade, uma deputada baiana, uma grande lutadora, uma mulher muito séria. Então, a gente precisa deste relatório para podermos realmente colocar o dedo nessa ferida, que não é uma ferida do Bolsonaro, do Mourão, é uma ferida do povo brasileiro, né? Nós é que estamos aí com esse desgoverno no meio da pandemia, uma coisa muito grave, porque nós nunca, em 100 anos, pensando na história do Brasil, nós nunca tivemos um momento tão difícil. É uma tempestade perfeita. Porque você tem a pandemia, essa quantidade de mortos, que está chegando agora perto de 30 mil mortos, e o pior não é que são 30 mil mortos. 30 mil mortos, quantas delas ocorreram por negligência, por falta de condições de atendimento, ou por uma conduta inadequada, porque o isolamento social não foi praticado como deveria ter sido. Então, é muita dor, né? Então, você tem a crise sanitária, as mortes, você tem uma crise econômica. Hoje foi divulgado que no primeiro trimestre o PIB caiu 1,5%. Então, nós estamos agora com a economia do tamanho que o país tinha em 2012. Só que o país está cada vez mais populoso, mais complexo. Então, na verdade, nós estamos mais pobres. E, por último, essa falta de compostura no exercício das funções públicas, não é, que complicam muito mesmo. Então, essa ação que nós encaminhamos, que o Jonatas é tecnicamente o autor, eu acho que ela pode nos ajudar. Por exemplo, se tiver esse sacode, né? Se cai o Heleno, você tem um abalo na República, né? E eu acho que isso não é por uma razão política, é por mérito. Ele merece cair, porque efetivamente ele cometeu um crime. Eu acho que é importante essa ação, seja para derrubar um ministro que não tem condição nenhuma de estar no cargo que ocupa, que não tem nenhum compromisso democrático, e como a senhora falou no início, que não é de hoje a ausência de compromisso democrático do Augusto Heleno, tem essa importância, e eu acho que ela tem uma importância também de fortalecimento das instituições democráticas. Não é razoável você deixar nas mãos do Procurador-Geral da República, que, na atual regra nossa, é indicado pelo Presidente da República, sem necessidade de lista tríplice ou de qualquer outro controle, uma nomeação livre, ele ter sozinho o poder de decidir se vai ter um processo de impeachment contra o ministro ou não. Então, essa nossa denúncia ela tem essa dupla importância: derrubar o Augusto Heleno e criar um fortalecimento das instituições democráticas. Eu acho que não dá para ficar restrito ao PGR. Claro. E sobre um pouco que a senhora falou dos fake news, Margarida, eu acho que ela também tem uma dupla importância e vale muito elogiar o trabalho de todos os parlamentares do nosso campo político que compõem
a CPMI, porque ela pode esclarecer os abusos e fraudes e ilegalidades da eleição ocorrida em 2018 e pode também evitar um desastre maior nas eleições de 2020. A gente não tem definido ainda quando vai ser a eleição, se vai ter um adiamento, se não vai ter. A tendência pelas entrevistas do ministro Barroso, que preside o TSE, é que deva ter um adiamento, mas não para o próximo ano, se for para o próximo ano, no máximo para janeiro. Então, mas pode ser que a gente tenha uma eleição num período de algum grau de isolamento. Não lockdown, mas algum grau de isolamento. Em que, nesse processo, ou as redes sociais, ou o WhatsApp, vai ter ainda mais força, né? Que vai ter menos panfletagem, vai ter menos atividades de rua. Então, a gente precisa ir para essa eleição de 2020 com um controle maior do que vai ocorrer, do que ocorreu nas eleições de 2018, para evitar que esse desastre... Nas eleições anteriores. Exatamente. Então, é muito, muito importante a continuidade do trabalho da CPMI. Sem dúvida. Isso, para estabelecer uma nova norma. Nós estamos vendo nos Estados Unidos a briga do Trump com o Twitter. Exato. Né? Então, isso é uma coisa importante. E eu acho, nessa luta, nessa briga, eu aposto no Twitter. Eu também. Eu aposto no Twitter. Segunda coisa que eu acho, hoje, uma notícia de hoje, só com essa ação do Alexandre Moraes, de ter mandado fazer aquela busca e apreensão, o movimento de rede deles caiu para 15%. Então, você vê a quantidade de robôs, o quanto que aquilo era, de fato, uma indústria de mentiras, gente. Olha, nós ainda não a ficha ainda não caiu para a maioria do povo brasileiro. Que uma fábrica de mentiras levou esse desqualificado para a presidência da República. E, infelizmente, todos pagamos por isso. Né? Porque se fosse assim, não só aqueles que acreditaram na mentira é que vão tê-lo como presidente, não. É presidente de todos nós. Então, ele está nesse processo de ataque às universidades, de não votar o Fundeb, portanto, comprometer a educação básica, manter esse orçamento do teto de gastos que tira dinheiro do SUS. Nesse momento de pandemia, todo mundo corre para onde? O SUS. Outra coisa gravíssima, você vê que a política econômica deles é cruel. Essa dificuldade de liberar R$600. Ontem também nós fizemos um esforço com Orlando Silva, do PCdoB, que é o grande conciliador, para garantir que aqueles benefícios alcançassem pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Foi impossível. Fomos derrotados pelo governo. Então, é uma visão antissocial, antipopular, que, infelizmente, instalou-se lá pela via da mentira e da fraude. Então, isso realmente tem que ser desmascarado, como você falou, a bem da cultura democrática do Brasil, para nós recuperarmos as nossas instituições. Nós não podemos, vai ter outra eleição municipal, eleição estadual, eleição da Dilma para o Senado. A Dilma teve uma eleição ganha. Na última semana, ela também foi vítima da divulgação de vídeos que nós hoje lemos. Era até para rir se não fosse uma tragédia. E com isso, nós hoje poderíamos ter uma mulher da estirpe, da envergadura, da qualidade da Dilma Rousseff no Senado, e não temos. Então, é muito grave. Mas é só uma mentirinha. Não, gente. É uma mentira que pode custar o rumo do governo do país. Então, não dá para a gente assistir a isso de braço cruzado, como também não dá para assistir de braço cruzado a cada dia a democracia ser insultada, as instituições serem agredidas, e a gente, vamos deixar. É aquele velho poema. Antigamente, você não se importou que a pessoa chegou no jardim,
Agora, a minha, ela está dormindo na sua cama. Então, não é verdade? Não dá, não dá. Então, eu quero agradecer a você que é militante do PT, militante ligado a uma importante tendência dentro do partido, que é a articulação de esquerda, que, além de ser um brilhante advogado, é também um militante aguerrido por ter levado essa nossa causa adiante. Obrigada pela sua competência técnica, pela sua disponibilidade, e nós vamos continuar. A cada crime, nós reagiremos. A cada agressão, nós revidaremos. Nós somos agentes públicos e seria também um fracasso se nós fingíssemos que nada está acontecendo. Nesse momento, não dá para o presidente Rodrigo Maia, que eu sei que está numa posição difícil, delicada, mas ele não pode deixar de se dar conta que há um tsunami antidemocrático se avolumando. Portanto, é necessário, sim, pautar um dos requerimentos de impeachment. Isso é fundamental nesse momento. É fundamental que nós possamos considerar, dentro da ordem legal, aquele processo complexo, tem defesa, tem direito de enunciação. Se o Bolsonaro quiser ir lá à Câmara e fazer um discurso do tipo que ele gosta, nós ouviremos e julgaremos. Agora, o que não dá é para você cruzar os braços. Nesse momento, cruzar os braços, omitir-se, na verdade, cair nesse mesmo caminho que a gente está considerando que é um caminho muito errado. Então, eu queria passar para você as palavras, para você se despedir do nosso pessoal e dizer o que você está achando que vai acontecer aí. Faz uma profecia boa para nós. Eu agradeço, Margarida, pela confiança na execução desse serviço, parabenizo pela sua combatividade no parlamento, nas ruas. Sobre a nossa denúncia, eu acho que nós temos estou muito confiante na mudança de posicionamento do Supremo. Como eu falei, a gente já tem 3 opiniões favoráveis a nós. Hoje, a composição do STF é completamente diferente da que era em 2003. Então, eu estou muito, muito, muito confiante. Agora, claro, a gente não pode, nessa atual crise de autoritarismo, de corruptismo, de fascismo que a gente vive hoje, não será o judiciário isoladamente que vai nos retirar dessa situação. Mas, entretanto, ele é uma das nossas balas dessa artilharia contra o fascismo, contra o autoritarismo. Eu acho que nessa guerra, todos os tiros e as balas que tiver em nossas mãos são necessárias para utilizar e vamos utilizá-las. Mas eu estou bem confiante e acho que foi muito bom ter saído do ministro Celso de Mello, então vamos aguardar e pressionar para que a decisão seja favorável. Muito bem. Estamos aí, estaremos lutando em todas as trincheiras. Contem com a luta, que nós estamos contando com a luta de vocês também. Tá bom, gente? Valeu. Uma ótima noite. Muito obrigado, viu, Jonatas? Um abraço. Valeu, Margarida. Até agora. Tchau, gente. Tchau.